Álgebra. A álgebra é um método de trabalhar com a matemática de modo geral, ou seja, generalizar situações. As variáveis são símbolos ou letras que vão aparecer toda vez que a gente trabalhar com álgebra. Então, aqui algumas das mais utilizadas, o A, o B, o X e o Y. Elas vão assumir valor de um número qualquer, um número conhecido ou desconhecido, ou assumir o lugar dele, de modo a generalizar a situação, que é o objetivo da álgebra. Dentro da álgebra, temos os monômios. Monômio é toda expressão algébrica formada pela multiplicação entre números e letras. Então, vai ter apenas multiplicação entre números e letras. E os coeficientes, os expoentes das letras, têm que ser números naturais. Caso contrário, não é um monômio, é somente uma expressão algébrica. Menos 2xy² é um exemplo de um monômio, porque tem apenas multiplicações entre números, o menos 2, e entre as letras, x e y. Entre o 2 e o x tem uma multiplicação, entre o x e o y tem outra multiplicação. Porém, não aparece ali o pontinho ou vezes, o sinal de vezes, para representar a multiplicação. Um monômio, então, ele é formado por um coeficiente e também por uma parte literal. O coeficiente normalmente vem à frente, é um número. E a parte literal é representado pelas letras e também pelos expoentes das letras. Então, aqui o 35 é o coeficiente, o ax² y³ é a parte literal. Aqui foi colocado os pontinhos sinalizando que há multiplicação entre os números e as letras, formando então o monômio. Se caso tiver uma soma separando dois monômios, e esses monômios não têm a mesma parte literal, eles são considerados então um binômio. E se tiver mais o sinal de mais ou menos separando, então vai ser um trinômio. Dois monômios são semelhantes se eles possuem a mesma parte literal. Então, o 35ax² y³ que a gente tratou antes é semelhante ao monômio 43y³ ax². Vejam que a parte literal pode estar invertida, mas tendo as mesmas letras e os mesmos expoentes em cima das suas respectivas letras, eles são semelhantes. Então, 35ax² y³ é semelhante a 43y³ ax². Um exemplo aqui, um exercício. Assinale o termo que não é um monômio. Então, monômio a gente viu que é a multiplicação entre números e letras. Então, aqui eu tenho o 4 multiplicando o x, que está multiplicando o y. É monômio. O 7 que multiplica o x² e o y³. É monômio. O 8 que multiplica o f² é um monômio. 2a somando com 3b. Aqui já não é um monômio, porque tem uma soma entre as multiplicações do 2a e do 3b. Então, como apareceu uma soma, separou em dois monômios. 2a é um monômio, 3b é um monômio. Então, como são dois monômios, a gente vai chamar isso aqui de um binômio. Então, aqui nós temos que o termo que não é um monômio é 2a mais 3b. Ele é um binômio. E se tivesse mais uma soma, uma subtração aqui, seria um trinômio. Um monômio é formado pelo coeficiente, que é a parte numérica, e pela parte literal, que corresponde às variáveis, né? Variáveis é o x e o y, e seus expoentes, tá? Então, aqui é correto afirmar o quê? 4 é a parte literal do monômio 4ABC? Não.
A parte literal são as letras, então o 4 é coeficiente, então isso aqui é falso. XY é o coeficiente do monômio menos 7xy? Falso. XY é a parte literal. 56 é o coeficiente do monômio 56ABC? Verdade. 56 é a parte numérica, a gente chama de coeficiente. 10xy é a parte literal do monômio 10xy²? Não. Falso. A parte literal são somente as letras e seus respectivos expoentes. Assinale a alternativa que tem um monômio semelhante ao monômio 4xz². Para ser semelhante, o monômio vai ter que ter o x e vai ter que ter o z². Então, aqui o primeiro, a gente vai ver que o quadrado está em cima do x. Está diferente do que foi apresentado aqui. Então, esse aqui não é semelhante, tá? 4xz também não é semelhante, porque faltou o expoente 2 em cima do z. Então, não é semelhante àquele monômio. 4x², z². Apareceu um quadrado no x, então também não é semelhante àquele. E 5x², x², então apareceu a mesma parte literal que aqui, então esse aqui é o monômio semelhante. Agora vamos à adição de monômios. A adição de monômios, então, é somar monômios. Qual é o resultado da soma de monômios 23xy² mais 46xy²? Para somar monômios, nós devemos somar a parte numérica, os coeficientes, somar o 23 e o 46 e manter a parte literal igual. A parte literal não é mexida, não é transformada. E só podemos somar quando a parte literal é a mesma, quando os monômios são semelhantes. Se não forem semelhantes, a gente não pode fazer a soma. Então, aqui basta somar o 43 com o 23 com o 46, que vai dar um total de 69xy². Então, somo 23 com 46, vai dar 69xy². No xy², então, não se altera, continua como no início. Qual é o resultado da soma dos monômios 76xy² mais 53x? Nesse caso aqui, os monômios não são semelhantes. Aqui é xy², enquanto aqui é somente x. Então, não podemos fazer nada aqui. Já está pronto. Então, quando eles não são semelhantes, nós não juntamos eles. Então, vai ficar um binômio. Então, só podemos somar, só podemos juntar eles quando as partes literais são semelhantes. Um exercício aqui diz, qual é o perímetro do quadrado abaixo? Então, temos um quadrado em que os lados são 3xy. Então, todos os lados medem 3xy. Como quer saber o perímetro, nós devemos somar os 4 lados. Então, nós vamos ter que fazer assim. Perímetro igual a 3xy 4 vezes. Como eles são semelhantes, basta somar os coeficientes e manter a parte literal. Somando os coeficientes, 3 mais 3 mais 3 mais 3 vai dar 12. Então, a resposta vai ser 12xy, que é o perímetro desse quadrado. Então, a resposta seria a segunda alternativa. Agora, multiplicação de monômios. Na multiplicação de monômios, nós vamos multiplicar os coeficientes e somar os expoentes.
Na multiplicação não é necessário que os monômios sejam semelhantes. Eles podem ser de partes literais diferentes. Então vamos ver um exemplo aqui. Temos dois monômios em multiplicação. Então, primeiro de tudo, nós vamos fazer o 2 vezes o 8. Nós vamos pegar o x ao quadrado e multiplicar com o x. E, nesse caso, a gente só vai somar os expoentes do x. Então, aqui em cima desse x tem 1, com mais 2 vai ficar 3. Aqui no y eu tenho 3, com mais 2 vai ficar 5. Então, a resposta vai ter que ser 16, x ao cubo e y na quinta. Então, a gente soma os expoentes em cima do x e coloca o resultado em cima do x. Soma os expoentes em cima do y e coloca em cima do y. Então, aqui tem que ajustar. Ó. 3 mais 2 vai dar 5 e aqui está 4. Então, é um erro que tem que arrumar. Tá? Nessa outra multiplicação, 7 vezes o 8, então vai dar o resultado numérico. O A tem o expoente 1, aqui esse outro A também tem expoente 1. Lembrando que o expoente 1 não precisa aparecer. Então, no A vai ter expoente 2, porque soma 1 com mais 1 vai dar 2. No expoente B, eu vou ter B na quinta, porque tem 2 daqui e 3 daqui. 2 mais 3, 5. E no coeficiente, na parte literal do C, eu vou ter expoente 6, porque eu tenho 3 daqui e 3 aqui. Soma os expoentes, vai dar 6. Então, 7 vezes 8, 56. A vezes A ao quadrado. B ao quadrado vezes B ao cubo, B na quinta. Somo 2 com 3. C vezes o C, C na sexta. Então, tenho expoente 3, expoente 3. Soma os expoentes, vai dar 6. Tem que cuidar não se atrapalhar com a adição de monômios. Na adição de monômios, a gente não mexe com a parte literal. E as partes literais têm que serem semelhantes. Na multiplicação, muda tudo, mexe tudo. Qual o resultado da multiplicação de 8y vezes 9y ao quadrado? Então, primeira coisa de tudo, nós vamos ter que fazer 9 vezes 8, multiplicar os coeficientes e pegar e juntar as letras, né? Então, vai ser y vezes y ao quadrado. Lembrando que aqui em cima desse primeiro y vale 1. 9 vezes 8 vai dar 72. E aqui nós vamos somar os expoentes dos y. 1 mais 2. Então, 1 mais 2 vai dar 3. Então, a resposta aqui é 72y na 3. Então, aqui está um pouco sobre álgebra e cálculos algébricos. Então, nós vimos que a álgebra inclui letras junto com os números, de forma a generalizar situações. A parte numérica a gente chama de coeficiente, as letras de parte literal. Se as letras têm os mesmos expoentes, eles são semelhantes. Se caso contrário, não são semelhantes. Nesse caso, 8y e 9y ao quadrado, eles não são semelhantes. Na adição, a gente só soma quando são semelhantes e a parte literal é mantida a mesma. E na multiplicação, multiplica os coeficientes e soma os expoentes da parte literal.